Olá, eu sou a Cláudia Sou Vinícius. e esse é o Círculo do Horror aqui pela Web Rádio Dark Rádio. Hoje nós estamos num cenário bem diferente aqui. Hoje nós estamos no Parque Augusta, aqui na Rua Augusta, por isso que é Parque Augusta. E a gente hoje vai falar sobre alguns casos criminais que chocaram, que foram casos muito marcantes em alguns países, aqui países perto da gente, né? Países regionais aqui da América do Sul. E um deles é um caso que se tornou muito famoso. Gente, é um caso revoltante, é um caso triste, é um caso absurdo que aconteceu na Colômbia. E os números são chocantes, porque esse homem, ele fez praticamente 300 vítimas. Não são 3, não são 30, são 300 vítimas. E todas essas vítimas eram crianças e adolescentes na faixa ali dos 6 até uns 16 anos e eram todos meninos. E hoje nós vamos falar do caso do Luiz Alfredo Gabarito Cubillos, Isso, mais conhecido como a besta, La La Bestia. Bestia, ou o monstro de Gênova. O Gavarito ele nasceu em 25 de janeiro de 1957 em Gênova, na Colômbia, e ele era o mais velho de 7 irmãos. Só que ele repete um padrão que é visto em muitos maníacos serial killers, que é o fato de ter sofrido violência e abusos na infância dele. E é um caso que parece um pouco com o caso, me lembra, lógico, é diferente, mas me lembra o caso do Chico Picadinho, porque o Chico Picadinho ele também sofreu abusos, ele também sofreu violência na infância e isso foi uma coisa que acabou marcando muito a vida dele e acabou desencadeando ali diversos, né, problemas de saúde mental para ele e é o mesmo caso do Luiz Alfredo Gavarito Cubillos. E durante a infância, né, ele sofreu muita violência ali por parte do seu pai, que era uma pessoa extremamente violenta e alcoólatra. E aos 6 anos ele mesmo relatou que ele chegou a ser amarrado e açoitado, né? Ele foi amarrado em uma árvore e foi açoitado pelo seu próprio pai por tentar defender a sua mãe. Ele também sofreu violência por parte de familiares e vizinhos, violência de todo quanto é gênero. Como ele sofreu o abuso, obviamente tem algumas palavras aqui que a gente não pode falar, né? O abuso de cunho físico mesmo, vocês entendem, né? Ali na infância, ele começou a desencadear também comportamentos instáveis, comportamentos complicados. Tanto que ele mesmo cometeu, durante a adolescência dele, esses mesmos abusos de cunho físico, se aproveitando fisicamente até dos irmãos mais novos dele. E ele também ali, para descontar, né, toda aquela frustração e violência que ele vivia, ele fez algo que se classifica como uma das características mais vistas em psicopatas, que é a agressividade, tortura animal, né? Ele chegou a dissecar 2 pássaros. Isso é um sinal extremamente alarmante. Sempre que a gente vê uma pessoa com esse comportamento, o que comete um ato de crueldade contra algum animal, a gente sabe que essa pessoa tende a ter atos posteriormente muito violentos, perigosos contra outros seres humanos também. Então é uma das características mais que eu considero mais alarmantes da psicopatia, né? É o atentado contra a vida, seja ela humana ou de outros animais. Qualquer tipo de atentado contra a vida, né? Qualquer tipo de atentado contra a vida. A tortura animal para essas pessoas que sofrem desses transtornos gravíssimos, elas começam como um preparatório para o que há de vir. Então é muito importante estar atento a pessoas que têm esse comportamento, né? E ali, após ser expulso, né, sem estabilidade, sem ensino, ele começou a viver ali como andarilho, né, sem local para viver, nada. Ele começou a vender alguns itens religiosos, porque era o que dava, acredito eu, para se viver na situação dele. Sim, para sobreviver, né? Sim, sim.
Bom, e quando que ele começou a matar? Ele se aproveitou dessa questão dele viver como um vendedor ambulante, indo sem lugar, sem rumo. E a Colômbia, ela estava sofrendo uma guerra civil intensa. Então, o que que ele viu? Ele viu muitas crianças que estavam em situação de vulnerabilidade, muitas vezes na rua. Tinha todo um caos social. Então ele percebeu que se alguma daquelas crianças começasse a sumir, gente, ninguém ia dar conta dessas crianças. Por quê? O pai estava em guerra, o pai estava numa guerra civil. Então tinha muita gente em situação de vulnerabilidade. E ele viu nisso uma oportunidade para ele começar a cometer os crimes dele. E, né, isso também é uma característica de um serial killer. Ele vai cometer crimes através de uma própria série, né? Ele vai escolher como é que é a palavra? Não é série, um padrão. Um Ele vai ter padrão. sempre um padrão a se repetir. No caso desse La Bestia, foi provavelmente matar crianças em situação de rua. O primeiro assassinato confirmado da besta, ele ocorreu em outubro de 1992. O que se tem notícia, provavelmente, pode até ser que não tenha sido o primeiro, mas é o primeiro que se conseguiu constatar ou chegar a essa linha temporal, que foi de um menino de 13 anos chamado Juan Carlos. E ele nunca estava do mesmo jeito, tá? Ele usava disfarces. Ele se disfarçou até de monge, ele se disfarçava de mendigo, ele usava todo tipo de disfarce para estar sempre com uma skin diferente, para quando ele fosse cometendo essas abordagens, se alguma coisa houvesse sido dita sobre, ou alguém tivesse visto um homem naquelas características, conversando com a tal criança que desapareceu, então ele fazia um disfarce para aparecer diferente. Se tivesse algum rumor, ele já seria mais aplacado, né? Porque, enfim, ele seria uma pessoa diferente fazendo outras abordagens. Ele abordava ali as crianças e jovens, né, com uma promessa de ganho de dinheiro, algum ganho monetário. Porém, isso era só para chamar a atenção e levar ela para algum lugar ali para cometer seus crimes. Verdade, né? Ele inventava ali que ele precisava de ajuda com alguma pequena tarefa, que ele remuneraria essa criança por esse auxílio, enfim, ou ele dava doces, alguma coisa para atrair essa criança. Ele levava essa criança para uma área remota e fazia, enfim, o que ele tinha que fazer. E esse comportamento me lembra muito um primeiro caso que eu contei há muito tempo atrás, anos atrás, o primeiro serial killer brasileiro. Que ele tinha esse mesmo. Eu vou deixar o nome dele aqui. Ele tinha esse mesmo modus operandi. Tá no Ele Kawaii da tá no Clau. qual, Tá no sim. Kawaii. Ele tinha mesmo esse mesmo modus operandi. Ele oferecia, aliciava ali, às vezes com a promessa de uma pequena tarefa, um auxílio para um trabalho, e remunerava. E também eram meninos que ele, enfim, tirava a vida desses meninos de forma também bastante cruel. Falando, talvez a sua maior motivação para cometer esses crimes era o abuso que ele sofreu durante a infância. Ele tinha um sadismo muito forte e acho que esses abusos dele acabavam, né, virando uma justificativa para cometer os crimes. O Gabarito, ele operou assim, basicamente no oeste da Colômbia, mas também existem suspeitas, existem indícios que ele cometeu esses mesmos crimes no Equador e também na Venezuela. Então, gente, a estimativa de crimes dele, eu acredito que é muito maior do que se pensa, que é uma coisa que realmente não tem como se rastrear. E suas vítimas, né, eram ali, além, lógico, de torturadas, eram abusadas e também, né, ele usava ali o instrumento que causava ali um certo sofrimento, uma morte bem lenta, né, que ele usava navalha. Então, né, você imagina, ele queimava suas vítimas também ali quando estavam vivas. Então, ele é um serial killer bem frio e, sabe, bem torturador, de certo modo. Bem cruel de fato, né?
porque ele queria que essas crianças sofressem. Por isso que ele impunha essa morte lenta. Extremamente lento. Nossa, é revoltante mesmo. Totalmente, ainda mais quando se trata de criança, né? Triste. E ele foi finalmente capturado em 22 de abril de 1999, após uma tentativa frustrada de abusar de um menino. Imagina, ele ficou praticamente, gente, uma década. Um monstro. Um monstro. Ele ficou uma década cometendo esses crimes. Inicialmente, ele nega que havia cometido qualquer tipo de crime, só que ele foi confrontado até com resultados de DNA e ele acabou confessando que as vítimas dele realmente eram mais de 100 meninos. Só que foi se constatado que possivelmente essas vítimas passam de 300 meninos. Juntando aí todos os seus crimes, tudo que ele cometeu, né? Tortura, assassinato, somando tudo isso, deu 1.800 anos de prisão. Porém, né, de acordo com a lei colombiana, ele recebeu 40 anos. O máximo que ele poderia ficar preso eram 40 anos, né? Então, só que ele não saiu do sistema penitenciário, tá? É igual o caso do Chico Picadinho. Você vê aquela semelhança? Porque a justiça colombiana julgou também que ele era uma pessoa de extrema periculosidade. Então ele acabou não saindo também do sistema penitenciário. Então ele morreu em 12 de outubro de 2023 em uma clínica. Ele sofria de leucemia e um câncer no olho, mas ele estava preso numa penitenciária de segurança máxima.